Esta é a história do dia da Rádio Observador. Para onde vai o dinheiro da ajuda militar de Portugal à Ucrânia? O acordo que agora acabamos de assinar é um acordo que reafirma este nosso empenho de cooperação bilateral nos domínios político, nos domínios da defesa, da segurança, da economia, da formação, da ciência e da cultura. 6 horas em Portugal, um acordo de cooperação para os próximos 10 anos e 126 milhões de euros de ajuda militar só este ano. São alguns dos números da visita relâmpago do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que esteve reunido com o primeiro-ministro e o presidente da República. O que é que prevê este acordo e para onde irá o dinheiro que Portugal prevê em ajuda militar à Ucrânia? E qual será a intervenção portuguesa em áreas como a reconstrução e a cooperação política? São questões para a conversa com o Major-General João Vieira Borges, coordenador para a área da segurança e defesa da SEDES, a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, e ainda presidente da Comissão Portuguesa de História Militar. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quarta-feira, 29 de maio. Bem-vindo, General João Vieira Borges. Muito obrigado pelo convite. Sr. General, antes de falarmos dos pormenores, gostava de falar um pouco dos contornos deste acordo agora anunciado. Porquê um acordo com um horizonte temporal de 10 anos? Porque é um compromisso importantíssimo em termos não só políticos, não só militares, não só humanitários, não só financeiros. Tem uma dimensão abrangente para assegurar aquilo que é o considerando primeiro do acordo, que é Portugal apoia a liberdade, a independência, a soberania e a integridade territorial da Ucrânia. Isto é muito importante. E ainda por cima, também no mesmo artigo, reconhece o direito inerente da Ucrânia à legítima defesa. Quando estamos numa situação de guerra, é um acordo muito importante, é um acordo que garante esse apoio de Portugal durante uma série de anos, porque é durante esse conjunto de anos, 10 anos, que certamente haverá todo um processo importantíssimo para a Ucrânia no âmbito da sua adesão à União Europeia e no âmbito da adesão à NATO. Não vai ser dentro de 6 meses, nem 1 ano, nem 2. E por isso é um processo mais abrangente. Tecnicamente, este é um acordo não vinculativo. O Primeiro-Ministro diz que isso não põe em causa o empenho dos países em cumprir o acordo. Isto é apenas aqui uma questão formal, mais do que outra coisa qualquer. O facto de não ser vinculativo não tem, obviamente, consequências imediatas, no sentido em que é o compromisso do Estado português. Estamos a falar de uma cooperação bilateral no âmbito de uma orientação global do G7 e, portanto, não é só o caso de Portugal, é o caso de todos os outros países que já assinaram. Foi o caso da Espanha, bem próximo, o caso da Bélgica, o caso da Noruega, e, portanto, todos eles têm esta dimensão não vinculativa, mas de compromisso. E compromisso do Estado é um compromisso, obviamente, que diferente do compromisso entre duas pessoas. E, nesse sentido, é simplesmente para facilitar os processos legais. Porque para ser vinculativo tinha que ir à Assembleia da República, tinha que haver discussões, ia demorar meses, ia corrigir a linhas e, portanto, nunca mais tínhamos o acordo, não é? Portanto, nesse sentido, é mais um compromisso, até no caso de Portugal, há uma certa unanimidade nesse mesmo apoio à Ucrânia nas suas diversas dimensões. Nestes últimos dias, antes de Portugal, o presidente ucraniano assinou também acordos bilaterais à passagem pela Bélgica e por Espanha. Para as pessoas perceberem também aqui um pouco, estes acordos bilaterais existem porquê? Quando temos também outras plataformas globais como a NATO, mas existem porque permitem de facto ser muito mais abrangentes também? Exatamente. Como eu disse há pouco, foi no âmbito do G7 que foi este incentivo digamos, à realização de acordos bilaterais. Porquê? Porque é muito difícil, no âmbito das organizações internacionais, determinado tipo de apoio, designadamente em termos de armamento. E, portanto, como sabemos, a guerra é entre a Ucrânia e a Rússia. A NATO apoia, obviamente, mas não pode estar empenhada no teatro de operações.
não pode nem deve estar empenhada, digamos, deliberadamente, digamos, com as suas forças enquanto NATO. É uma organização defensiva e, nesse sentido, para não criar situações ainda mais delicadas, foi lançado o desafio bilateral a cada um dos países e, portanto, mais ou menos todos estes acordos visam situações semelhantes à nossa, visam o reconhecimento do Estado da Ucrânia nas suas fronteiras originais de 91 e o reconhecimento de direito inerente à legítima defesa e depois os apoios que cada um dos países, como disse, foi a Bélgica com os seus 30 F-16 até 2028, foi também a Espanha com o seu 1,1 mil milhões de euros e mais 5 mil milhões até, se não me engano, 2028. Portanto, cada Estado, obviamente, tem a sua especificidade de apoio e, naturalmente, Portugal não está, em termos económicos ou financeiros, ao mesmo nível de uma Espanha e, por isso, será diferente o acordo. Com compromissos de apoio militar para este ano de 2024, que estão previstos no acordo, a ascenderem a 126 milhões de euros. Vamos então aos pormenores deste acordo agora assinado. Portugal promete dar 126 milhões de euros só este ano em ajuda militar. Que ajuda vai ser esta? Enfim, por onde é que se prevê que possa ser alocado este dinheiro? A ajuda já estava vinculada a munições, 15,5, que era aquele acordo com a Chequia. Aliás, a Chequia a liderar a aquisição de munições e vários países, como Portugal, doaram, no caso de Portugal, de 100 milhões. Depois nós temos o fornecimento de material, cerca de 1.400 toneladas de material letal e não letal. Já vimos que foram os 3 carros de combate, mais 14 M113, agora irão mais 14 M113, são viaturas blindadas, irão mais munições, irão os 9 obuses Peria 10,5, irão 3 embarcações de alta velocidade. Haverá também um empenhamento em termos de formação, já formámos mais de 900 militares ucranianos em diversas áreas, portanto a formação de formadores também importantíssima, as questões de ciberdefesa, de apoio médico, e é uma coisa que é muito importante, que é a questão da reconstrução, a ser já equacionada, mas sobretudo no dia-a-dia é aquilo que as pessoas vão vendo sobre o grupo de contacto de defesa da Ucrânia, que nós vamos apoiando em função das solicitações e da nossa capacidade. E referi à questão do treino, da formação militar. O presidente da Ucrânia referiu também que, enfim, discutiu com Luís Montenegro a questão do treino de pilotos para os caças F-16. Sim, desde o início nós disponibilizámos não só para pilotos, disponibilizámos para mecânicos, para controladores aéreos, para várias situações, porque nós temos uma mais-valia considerável a este nível e, portanto, inicialmente não foram solicitadas as formações de pilotos, foram mais de mecânicos, mas nós vamos respondendo àquilo que são os pedidos, porque depois os outros países mais empenhados diretamente no fornecimento das próprias aeronaves, que nós não vamos fornecer, que é o caso, por exemplo, da Holanda ou da Bélgica, eles, obviamente, prioritariamente dão eles a formação de pilotos, não é? E depois há outros países que dão, como no nosso caso, noutras áreas relacionadas com o pacote F-16. Já regressamos à conversa com o Major-General João Vieira Borges, coordenador para a área da Segurança e Defesa da SEDES, a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, e ainda presidente da Comissão Portuguesa de História Militar. Na segunda parte vamos falar do apoio português à reconstrução e também da Cimeira da Paz, que vai acontecer na Suíça em junho. As coisas começam a correr mal logo na chegada do Santo Padre. Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Episódio 3. Um segredo escrito à mão. Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira. Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
Estamos de regresso à conversa com o Major-General João Vieira Borges. Sr. General, que apoio é que Portugal pode dar também aqui no âmbito daquilo que é a recuperação e depois a reconstrução na Ucrânia? Em termos de reconstrução, o empenhamento já assumido da parte de Portugal na área da educação, escolas e formação de professores e outras áreas. Portanto, isso já foi assumido, até em visitas do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Presidente da República quando de visita à Ucrânia. Mas há outras áreas que têm a ver também depois com a ligação a empresas, que obviamente aí já tem a ver com a reconstrução propriamente dita, e isso foi inclusivamente alvo da intervenção de Zelensky. Zelensky, para além de falar da importância destes acordos de segurança em termos de solidariedade, não se esquece daquilo que vai ser o futuro de uma Ucrânia completamente destruída. E chamou a atenção também dos empresários portugueses e Portugal incentivar os empresários no sentido de investir na Ucrânia. Como ele disse, quem quiser investir na Ucrânia será nosso parceiro. Ele tem noção de que isso será muito importante, mais tarde ou mais cedo virá a paz e esperemos que seja uma paz justa. E nesse sentido, a Ucrânia precisa de grandes investimentos, designadamente nesta área da construção. Daí também a importância, e voltando um pouco ao início, deste acordo no horizonte temporal a 10 anos, não é? Porque tendemos muitas vezes sempre a ver o imediato e este apoio agora dos tais 126 milhões para este ano, mas há também essa necessidade já de começar a olhar para o futuro, não é? Muito importante. Neste momento, obviamente, estamos preocupados com assistência humanitária, Exato, com assistência militar, com assistência financeira, a assistência da reconstrução e a assistência que eu chamo de assistência política, que é aquela que diz respeito ao apoio ao processo de integração europeia e de integração na própria NATO, é algo que demora muito tempo. Portanto, daí o acordo ter esta duração e depois poderá ser, inclusivamente, até a meio, ser reforçado, em função da situação que se desenrolar até lá, até aos 10 anos. Posso mesmo anunciar que será o Sr. Presidente da República Portuguesa que esfiará a delegação, de que fará parte também o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Desta visita de Zelensky a Portugal saiu também o anúncio de que o Presidente da República vai liderar a participação portuguesa na Cimeira da Paz na Suíça, a 15 e 16 de junho. A comitiva contará também com a presença do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Que cimeira será esta e pode sair algo daqui ou não? Quais são as esperanças em relação a este encontro? Esta Cimeira de Paz na Suíça, que terá lugar 15 e 16 de junho, é uma cimeira que visa fundamentalmente criar sinergias para a paz a partir de uma agenda para a paz ucraniana. Naturalmente que é o país invadido, o país ocupado, o país destruído e nesse sentido é o país que tem uma palavra a dizer, independentemente do posicionamento das grandes ou das pequenas potências do mundo que querem a paz. E, portanto, vai ser discutido e nessa discussão que o Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sua intervenção, falou exatamente que o objetivo é atingir a paz e não fazer a guerra pela guerra, é já uma mensagem de que, efetivamente, independentemente de não estar presente a Rússia ou outros países, vai ser trabalhada, digamos, uma agenda, um roteiro que tem que ir para além dos pontos que defendia a Ucrânia. Tem que haver cedências de ambas as partes e certamente que os países que vão estar presentes vão aconselhar a Ucrânia, que tem sempre a última palavra, eventualmente a ceder num ou noutro ponto, no sentido de rapidamente atingir a paz. Portanto, isso é importante discutir entre os aliados uma solução, independentemente de depois ser também importantíssimo trabalhar depois com a Rússia e com outros atores, designadamente a própria China, que certamente terá também uma palavra a dizer, nem que seja na influência que tem junto da Rússia. Portanto, é o início de um caminho, não é? É assim que devemos olhar também para isso. Era importante que olhássemos nesse sentido e que aqueles que não estão presentes por esta ou por aquela razão não fossem acusados de estar do lado da Rússia. Nestes momentos em que trabalha a diplomacia, finalmente trabalha a diplomacia, são momentos em que deve haver uma grande sensibilidade e no sentido de não criar ainda maiores clivagens. Portanto, a linguagem do Sr. Presidente da República foi nesse sentido e certamente de outros chefes de Estado nessa mesma conferência irão nesse sentido, de modo a que cheguemos ao fim
e não estejamos no mesmo ponto em que estávamos antes da reunião. Eu, quando digo cedências, em todos os processos negociais históricos, há cedências das duas partes, a começar daquele que tem maior poder e que, neste caso, infringiu o direito internacional. E nesse sentido, vai ser muito importante, espero eu, essa mensagem de paz. Estamos a caminho dos 3 anos, temos uma mortandade que nem é ainda identificável por cada um dos países, mas com baixas da ordem dos 400 a 500 mil de cada uma das partes. Uma destruição em que já se perdeu a conta dos milhões ou dos milhares de milhões de euros que é preciso recuperar e das consequências disso para a paz no mundo, para a estabilidade no mundo, para o relacionamento da Europa com a Rússia, que é importante porque estão próximas e nunca vão deixar de estar próximas, independentemente destes ciclos de guerra, que historicamente não são os primeiros, certamente, mas era muito importante para o mundo essa mensagem, mas tem que ser uma mensagem que a Rússia também saiba ouvir e saiba ceder. Isso é muito importante. Mas, por exemplo, Portugal dá aqui um sinal forte em relação a este encontro, enviando o Presidente da República. Acha que, se, por exemplo, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não for, isso enfraquecerá de alguma forma esta cimeira? Foi o próprio Zelensky que o disse. Portanto, eu faço minhas as palavras de Zelensky. Ele fez uma pressão enorme sobre os Estados Unidos no sentido de Biden estar presente. O caso de Portugal é um caso diferente, cada Estado se faz representar ou do chefe de Estado, ou do Primeiro-Ministro, portanto depende também do sistema político de cada um dos Estados, mas é importante Portugal estar presente. No caso dos Estados Unidos, e voltando à sua questão, eu também considero o mesmo que Zelensky. Num momento tão importante para o futuro da Ucrânia, acho que é fundamental que esteja presente o Presidente dos Estados Unidos. Obrigado, General João Vieira Borges. Obrigado eu. O Major-General João Vieira Borges é o coordenador para a área da Segurança e Defesa da SEDES, a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.